nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Querida catequista, querido catequista, queridos irmãos e irmãs de todas as pastorais e movimentos. Este é um vídeo de uma série de vídeos em que nós estaremos aqui refletindo sobre o ano litúrgico. O ano litúrgico é o ano da Igreja. O ano litúrgico é o tempo de Deus, o Kairos, no tempo dos homens, na história humana, o Cronos. E nós vamos compreender no desenrolar dos nossos vídeos, das nossas formações, a beleza, a riqueza, a profundidade do ano litúrgico e como é importante que nós cristãos possamos viver cada dia do ano litúrgico. É muito oportuno essa série de vídeos porque nós estamos caminhando para o final de mais um ano litúrgico. No dia 22 de novembro, com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, encerra-se mais um ano litúrgico. E no dia 29 de dezembro, primeiro domingo do Advento, início da nossa caminhada para o Santo Natal, iniciaremos mais um ano litúrgico, um novo ano litúrgico. Quero começar dizendo que catequese e liturgia são duas faces de um mesmo mistério. Ou, se preferirmos, catequese e liturgia são duas faces de uma mesma moeda. A gente costuma dizer a respeito do sacramento do matrimônio: o que Deus uniu, o homem não separa. E catequese e liturgia é algo que Deus uniu. A catequese e a liturgia, desde o começo da Igreja, sempre caminharam de mãos juntas. E quando, em alguns momentos da caminhada da Igreja, a catequese quis caminhar sem a liturgia quis caminhar sem a catequese, então houve um grande prejuízo para a evangelização. Então nós vamos refletir nesse vídeo introdutório que hoje é preciso que resgatemos essa unidade do mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Catequese e liturgia devem caminhar sempre unidas. E é dentro desse contexto que nós refletiremos a respeito do ano litúrgico. Jesus ensinava. Jesus continua ensinando por meio da Igreja. É a catequese. Jesus celebrava. Jesus celebra, juntamente com seu corpo, a Igreja, é a liturgia. A catequese é a educação da fé. Eu quero lembrar uma passagem bíblica muito interessante, e acredito que a maioria de vocês conhece, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o diácono Filipe, que foi impulsionado pelo Espírito Santo ao encontro de um pagão, um eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia, que voltava de Jerusalém para sua terra natal numa carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, lendo a Bíblia. E o diácono Filipe se aproxima daquela carruagem, e pergunta àquele homem: você entende o que está lendo?
E o eunuco responde a Filipe: como posso entender se ninguém me explica? E aí Filipe subiu a carruagem, catequizou, evangelizou aquele pagão. Então, é a catequese, a educação da fé. A catequese educa na fé, principalmente com base na palavra de Deus. Mas no mesmo texto, eles foram caminhando, a carruagem foi prosseguindo e eles ali, naquele processo de catequese, houve um momento que o eunuco pediu para ser batizado, Então entra também aí o aspecto celebrativo, litúrgico, da recepção, da celebração de um sacramento. Então nós percebemos nesse texto bíblico a unidade entre catequese e liturgia. E dentro disso, nós podemos dizer que a catequese como educação da fé e a liturgia como celebração da fé são formas essenciais da vida da igreja. Duas funções da única missão evangelizadora da igreja. Veja, numa paróquia, numa comunidade, tudo é importante, tudo. Todas as pastorais, movimentos, serviços, ministérios, vocações, todos são importantes, tudo é importante. Mas existe aquilo que é essencial para a vida da comunidade cristã, que é a catequese e a liturgia. Por isso que nós precisamos cercar, com grande cuidado, carinho, empenho, dedicação, a catequese e a liturgia. Ambas se encontram no centro da vida cristã, que é o mistério pascal de Jesus Cristo. Nós anunciamos Jesus morto e ressuscitado e celebramos na Santa Missa a sua presença viva, real, no meio de nós. A catequese sem a liturgia corre o risco de se tornar um amontoado de ensinamentos. Uma catequese que não se preocupa em educar a pessoa para que ela compreenda, para que ela mergulhe no sentido do mistério, daquilo que é celebrado. Vejam bem, se todos os católicos tivessem um mínimo de consciência do mistério da Santa Missa, eu tenho certeza que não perderiam uma única missa. Toda semana, todo domingo se fariam presentes à liturgia da Santa Missa. Mas muitas vezes, a catequese não iniciou o catequizando numa vida de oração, numa vida litúrgica. A liturgia sem catequese, ela também carece de sentido, Porque tudo o que existe na liturgia, todos os sinais, símbolos, gestos, tudo tem um porquê. E não é somente algo exterior, mas algo que deve mexer com o nosso interior. Muito bem. Eu quero resgatar aqui rapidamente um trechinho do documento Catequese Renovada. Estão vendo aí? Documento Catequese Renovada, documento 26 da CNBB. Para serem bem compreendidas e participadas, as celebrações litúrgicas exigem uma catequese de preparação ou iniciação. É o número 89 do documento. Também quero resgatar o Diretório Nacional de Catequese, documento 84 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estão vendo aí? O Diretório Nacional de Catequese nos diz:
a catequese deve ser realizada em harmonia com o ano litúrgico. Está no número 53, item B do documento. Portanto, o catequista, a cada final de semana, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ele está sempre situando os seus catequizandos dentro do ano litúrgico. E isso é preciso estender também para as famílias, né? Que as famílias também possam situar-se dentro do ano litúrgico. E, a título de introdução, existem expressões no Evangelho, no Novo Testamento, aonde o próprio Jesus, São Paulo apóstolo, nos falam do tempo de Deus que se faz presente no tempo dos homens. Nós usamos uma palavrinha grega, palavrinha kairos, para definir o tempo da graça, que irrompeu, que irrompe na história humana, o tempo da salvação. Vocês se recordam lá do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14? E o verbo, né, voltando até um pouquinho antes, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aí sim o versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem, Deus, não é, saiu da sua glória, da eternidade e assumiu a natureza humana no tempo, na história. O eterno entrou no tempo. Então a gente usa a palavrinha kairos para definir esse tempo da graça de Deus, o tempo da salvação de Deus. Esse Deus que veio ao nosso encontro em Jesus Cristo para nos salvar. E, portanto, o ano litúrgico ele tem essa dimensão. Por isso que ele é diferente do ano civil. O ano civil termina no 31 de dezembro, começa no 1º de janeiro. O ano litúrgico não. O ano litúrgico tem uma dinâmica própria. Como eu dizia no início desse vídeo, né, nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico, dia 22 de novembro, festa de Cristo Rei, e no outro domingo, dia 29 de novembro, começamos um novo ano com o tempo do Advento. Então, o ano litúrgico tem essa dinâmica do kairos. Deus que veio ao encontro da humanidade para salvá-la, o eterno que entrou no tempo. É uma riqueza e uma beleza muito grande nós refletirmos e vivenciarmos o ano litúrgico. Também uma outra passagem do Evangelho de Marcos, Marcos 1, 14 e 15, onde o próprio Cristo ele vai dizer: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo de vocês. Convertam-se e acreditem no Evangelho. Acreditem na Boa Nova. Quando Jesus, né, quando Marcos vai colocar na boca de Jesus, completou-se o tempo, o reino de Deus está presente, está próximo. Por quê? Porque Jesus Cristo em pessoa torna o reino de Deus presente entre nós. Então, esse completou-se o tempo, o kairos, é o tempo de Deus na vida dos homens. E depois, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4,
São Paulo também, de uma forma solene, nesse escrito da carta aos Gálatas 4:4, ele vai dizer: quando chegou a plenitude dos tempos, olha que expressão bonita, forte, quando chegou a plenitude dos tempos, o Kairos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então eu quis resgatar aqui essas passagens bíblicas do Novo Testamento para vocês perceberem a importância deste tempo de Deus na nossa vida, que é o ano litúrgico. E quero encerrar esse nosso primeiro vídeo dizendo a vocês que o ano litúrgico, a definição do ano litúrgico, ele celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo, desde o mistério da encarnação ao dia de Pentecostes e à espera da vinda do Senhor. Ou seja, no espaço de um ano, não é? E por isso que a gente simboliza o ano litúrgico como um círculo. Nós vamos apresentar a vocês, mas no espaço de um ano, a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua liturgia, não é? No espaço de um ano, ela vai celebrar todos os mistérios cristãos, todos os mistérios da vida de Cristo. Cristo que veio para revelar o Pai. Cristo, caminho, verdade e vida. Desde a sua encarnação no Natal, passando pelo seu ministério público, o seu mistério pascal, que é o coração do ano litúrgico, sua paixão, morte e ressurreição, a sua ascensão, o envio do Espírito Santo em Pentecostes, até a consumação dos séculos, pois estamos à espera da segunda vinda do Senhor. Então, que riqueza, meu querido irmão, minha querida irmã, no espaço de um ano, nada escapa, absolutamente nada escapa do mistério de Cristo celebrado pela igreja. A igreja não deixa de celebrar nada. E é por isso que o nosso coração se enche de alegria, não é? De perceber o quanto a igreja é, de fato, a igreja de Cristo. E essa beleza e, ao mesmo tempo, essa seriedade que tem a igreja, para que chegue a nós tudo aquilo que o Senhor Jesus confiou aos apóstolos, que são o fundamento da igreja. Nós vamos ficando por aqui, porque é preciso deixar a vocês um gostinho de quero mais. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar essa introdução e aí nós vamos apresentar os 4 períodos do ano litúrgico a vocês. Espero que tenham gostado. Enviem sugestões, porque nós estamos aqui, né, para evangelizar. Chega até vocês, né, o evangelho diário, chega até vocês mensagens, formações. Temos o nosso pároco, o Padre Edgar, temos os seminaristas, o João Carlos, o Mateus Vitor, né, e teremos muitos outros, né, a contribuir, não é, com a formação cristã de todos nós. Então, inscreva-se aí no nosso canal e não deixe de acompanhar o nosso segundo vídeo na próxima semana sobre o ano litúrgico.